Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD, Associação Cívica que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões informadas. Subscrevam o nosso canal, youtube.com/LADportugal, ativem o sininho, façam like, subscrevam e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org e aproveitem para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje temos um convidado chamado Pedro Castro. O Pedro Castro é licenciado em Direito, mas viveu praticamente toda a sua vida no mundo da aviação. E vem-nos falar sobre a sua experiência, a sua vida e, obviamente, iremos falar sobre aviação e sobre aeroportos. Portanto, vamos a isto? Então, bem-vindo, Pedro, ao Conversas à Solta. É um gosto ter-te aqui. É um gosto estar aqui. E agora, também, neste contexto assim mais descontraído, para finalmente termos uma conversa. É verdade. Sobre ti e sobre o que tu fazes e o que tu pensas. E, portanto, eu vou começar por fazer uma pequenina apresentação tua. Corrige-me no que tiver errado, porque andei à procura das tuas coisinhas, como é óbvio, fazer o trabalho de casa. E de qualquer maneira, o que quiseres acrescentar, acrescentas, o que não tiver correto, avisas-me, ok? E então tu chamas-te Pedro Coutrinho Castro e Silva, está certo? Está certíssimo. Nasceste na Suíça e tens 47 anos. Nasci em Portugal e tenho 47 anos. Ai, nasceste em Portugal? Nasci em Portugal. Estás a ver? Começou mal logo. Não, mas a Suíça faz parte da minha existência. É portanto, como se fosses. Fizeste muito bem em ter mencionado, porque... Pronto. Depois vamos falar dessa tua passagem pela Suíça, como é óbvio. Exatamente. És consultor em estratégia comercial para a aviação, turismo e aeroportos. Tens uma licenciatura em Direito, segundo percebi, metade em Lisboa e metade em Estrasburgo. Está certo? Correto. Pronto. Iniciaste a tua carreira em 1999 no departamento de marketing da PGA Portugal Airlines. Exatamente. Foste convidado a integrar os quadros da empresa de consultoria comercial do Grupo Swissair em Zurique em 2000. Espero que esteja certo. Prosseguiste a tua carreira no desenvolvimento do negócio aéreo do aeroporto de Basileia, numa altura de crise para o aeroporto, após ter perdido a sua companhia de base, a Crossair, e tendo como missão negociar novas bases da EasyJet e novas companhias para o aeroporto. Deve ter sido giríssimo, já nos vais contar. Depois, o que é que tu fizeste? Mudaste de ramo e trabalhaste 4 anos na banca privada, em Zurique, e em 2011, coincidindo com a mudança para Israel, regressaste à indústria aérea através da empresa Tal Aviation, que presta consultoria comercial e marketing a várias companhias aéreas, aeroportos, hotéis, regiões de turismo em todo o mundo. Antes de regressar a Portugal em 2015, viveste também no Uruguai. Para além disso, diz aqui, pelo que eu li, és diretor da Sky Expert, isso eu sei que és. Exato. E sabia que era verdade. Sky Expert Consulting, é assim que se chama. E és docente de gestão turística no ISCE. Exatamente. Está certo? Está certíssimo. Pronto. Para além disso, sei que és uma pessoa muito preocupada com a questão ambiental e animal. E para além disso, em termos políticos, foste o candidato à Junta da Freguesia da Estrela pela Iniciativa Liberal nas últimas eleições autárquicas e integras essa Assembleia de Freguesia. Corretíssimo. Está é correto. Isso mesmo. Pronto. Está. E a última coisa, não last but not the least, és um poliglota. Segundo ouvi dizer, falas uma série de línguas fluentemente. Pois foi, olha, não deixa de ser engraçado. Foi o resultado, por um lado, da educação dos meus pais. Claro.
Foi uma escolha deles, na verdade, não é? Comecei aqui em Portugal na escola inglesa. Conta-me, nasceste então em Lisboa? Nasci certo? em Lisboa, Pronto, no bairro de Alvalade, mesmo à Avenida do Brasil, mesmo em frente ao aeroporto. Eu acho que isso está assim um enquadramento até. Ouvias os aviões todos os dias? Não houve. Não era só ouvir os aviões todos os dias, era aprender a identificar o avião pelo barulho do motor. Claro. E também depois, a parte mesmo geek é saber que horas são. E qual é o avião e por relação ao avião. Que giro. Eu não precisava de relógio, eu olhava para o céu, via o avião e sabia mais ou menos. Claro que há voos que se atrasam mais do que outros. Certo. Portanto, eu tinha aí, por exemplo, o relógio suíço funcionava muito bem. A Suíça era o voo das 14h15, era um voo que me guiava Mal era muito. Que os suíços não funcionassem. Exatamente. Não sei a horas, mas pronto. Portanto, havia essa parte também muito geek em mim, certo. Que era saber justamente. Eu depois, quando mais tarde, numa aula de filosofia, soube que em Königsberg as pessoas sabiam o horário por relação aos hábitos do filósofo Immanuel Kant. Eu percebi as pessoas e ele completamente. Pronto. Porque eu tinha as minhas próprias referências aeronáuticas. Que engraçado. Mas sim, era mesmo. Então nasceste em Alvalade e estiveste por ali pelo bairro, andaste na escola inglesa? Na escola inglesa primeiro, depois fui para o Colégio Moderno. No meio disto, ou no final disto, fui para a Alemanha viver. Com que idade é que foste? Com 16. Muito bem. Mas foste com a família ou foste sozinho? Foi uma parte do intercâmbio. Okay. De uma organização que se chama-se IFS e que organizava intercâmbios escolares de 1 ano para justamente as pessoas terem uma experiência diferente em que iam estar numa família de acolhimento, portanto uma família que não era a sua, certo. E numa escola, enfim, normal. Normalmente as pessoas fazem isto muito focado nos Estados Unidos, ou seja, têm uma experiência de 1 ano numa escola americana, numa família americana, mas também havia a opção de fazê-lo na Europa. Engraçado. E então eu preferi ficar na Europa. Certo. E foi um ano que me marcou muito. Então porquê? Olha, para já o facto de ter que aprender uma língua do início, não é? Pois. Eu não estava habituado a estar, enfim, num ambiente em que eu, sendo um excelente aluno, porque era aquilo que eu era, eu tinha recebido o prémio de melhor aluno do 11º ano do Colégio Moderno. Portanto, estava habituado a 18, 19, 20. Exato. Cheguei a um sítio em que tinha que cumprir o programa escolar do 12º, sem perceber a língua, sem dominar a língua. Certo. E portanto tive que, foi um ato de, enfim, uma aprendizagem de ser mau aluno. Pela primeira vez na vida, se calhar. Exato. E ao mesmo tempo voltar a começar do início. Certo. Não é? Isto é quase um pleonasmo, mas é mesmo. É começar tudo novamente. E aos 16 anos, obviamente agora com esta idade, eu digo, aos 16 anos fazes isto e fazes muito mais. Mas aos 16 anos isso acaba por ser um desabar de uma identidade construída à volta de determinadas coisas, nomeadamente as notas. Certo. De questionamento da própria pessoa, não é? E umas coisas correram bem, outras coisas correram menos bem, porque obviamente estás confrontado contigo mesmo e precisas de encontrar um rumo. Mas agora vou fazer uma pergunta para tentar perceber isso que tu me estás a tentar dizer. Tu achas que foi mais difícil o facto de estares longe, estás num país desconhecido, ou pelo facto de não poderes demonstrar a tua valia como tu achavas que tinhas, por essas condicionantes todas que acabaste de explicar? Olha, falaste de 2 aspectos muito interessantes. Um, porque não havia WhatsApp, não havia internet nesse tempo. Estou a falar em 1993. O muro de Berlim tinha caído há 3 anos. Em 89.
Exatamente, e portanto era tudo muito enfim, estávamos lá numa outra época e ao mesmo tempo tão próxima. E eu lembro da minha mãe de vez em quando enviar daqui umas encomendas que só chegavam daí a 1-2 semanas. Sim, não é? Imagino. Com salame de chocolate, que era aquilo que eu sentia mais falta. Eu gosto de salame. Adoro salame de chocolate. Também gosto, por acaso. O jornal, o Público, que era o que eu lia quando estava cá em Portugal, portanto o salame vinha Público, embrulhado. E eu adorava aquele momento em que eu recebia aquela encomenda e estava a ler as notícias do Público de 10 dias atrás, uma semana atrás. Fosse o que fosse. E, portanto, hoje em dia eu não sei como é que estes outros jovens como eu têm a mesma experiência com esta facilidade de comunicação que hoje existe. Hoje é tudo tão simples. A pessoa está lá fora, mas ao mesmo tempo não está. Não. É. Ou pode não estar. Não Ou é? está menos. Está menos, exatamente. Não é? Ali é mesmo uma questão de imersão total e pouca possibilidade de recorrer, mesmo estando num país como a Alemanha, que tem alguns portugueses, já tinha na altura, mas acaba por ser é uma imersão muito forte. Estás numa família de acolhimento que é alemã, claro. E queres, obviamente, essa é a parte minha, não é? Eu queria voltar a ser o melhor na Alemanha. Pois é, essa parte não se desligou de mim. O que eu aprendi foi a relativizar o que é o melhor. Ou seja, eu no final não fui o melhor, como é óbvio. Certo. Havia quase toda a gente melhor do que eu na minha turma, mas eu fui o melhor que eu consegui ser. Pronto. E se isso te satisfez? E isso aprendi a satisfazer-me com isso. Ótimo. Eu consegui ter notas suficientemente boas para ter equivalência aqui em Portugal, ou seja, para não ter que repetir o 12º ano ao voltar para Portugal. Portanto, fizeste o 12º lá. Fiz lá. Escrevi o Abitur, que é o diploma final da escola alemã, que me foi reconhecido cá em Portugal. Certo. E consegui ter média suficiente para entrar no curso de Direito. Muito bem. E era o que tu querias? Era Direito? Olha, eu nunca te vi em Direito, quer dizer, eu conheço-te, olho para ti e não bate a púcara com a pucarinha, como se costuma dizer na minha terra. Portanto, gostava de saber porquê Direito. Olha, é tão engraçado que tu digas isso e que tu me conduzas para aí por vários motivos. Para já, porque eu já fiz pazes com o curso de Direito. Ou seja, contrariamente ao que aconteceu na Alemanha, eu quis mesmo ser, não digo o melhor, porque houve melhores, mas tive uma média muito boa. Terminei com uma média bastante sólida para um curso de Direito. Gostei muito de tirar o curso. E tiraste aonde já agora? Na Faculdade de Direito de Lisboa. A Faculdade de Direito de Lisboa, na clássica. Exatamente. Okay. E depois também em Erasmus na Faculdade de Robert Schumann em Estrasburgo. Em Estrasburgo. Certo. E o que é que eu te queria dizer? Essa parte do direito, que me é muito útil hoje, porque eu estou muito envolvido na parte da regulamentação, do compliance, claro. e dessas partes que é muito importante também aquelas bases. Conseguir ler, claro. Saber o que está a ler. Saber o que está a ler, exatamente. E eu estava muito consciente na altura que tirei o curso de duas coisas. Uma era, eu não vou ser advogado. Ok. Então era o direito que eu dizia não sempre. Era para ir para a advocacia. Não. Tanto é que eu não fiz a barra, nem sequer passei pela ordem. Nem o estágio sequer. Nada. Okay. Portanto, eu fui direto para a aviação. E segundo, eu fiz o curso de Direito, por um lado, para me garantir o canudo, como os meus pais chamavam. Pronto, ok. Um canudo suficientemente geral. Generalista. Exatamente, generalista, para que se a parte da aviação não funcionasse, eu tivesse ali uma bengala. E a verdade é que, tendo tido uma carreira internacional durante uma parte da minha vida em que trabalhava lá fora e portanto estava obviamente enfim, confrontado com os preconceitos lá fora, é muito fácil a pessoa explicar que tirou o curso de Direito. Exatamente. Esse não tem segredos. Exatamente. E o conceito que a pessoa tem de um curso de Direito pode ser um preconceito, mas está mais ou menos acertado. Sim, é pacífico. Então achei essa parte útil, mas senti-me
ao mesmo tempo que com alguma vocação para o curso, sim, também uma parte da obrigação. Ok, então não foi com 100% de prazer que tiraste o curso? Foi porque eu tirei com enorme prazer. Ok. Durante o curso tive mesmo muito gosto, gostava muito de estudar, aliás, sempre gostei de estudar, não é? Portanto, isto é super geek, mas é verdade. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, sempre gostei de aprender. Então não foi um... E aquele curso está mesmo, hoje em dia, eu acho que é o curso certo. Foi o curso certo. É uma base muito boa. Sim. É uma base muito boa. Sim. E então, acabaste em Estrasburgo. Sim. Fizeste Erasmus lá. Sim. Acabaste Direito. Sim. E já me disseste, foste direitinho para a aviação. Para a aviação. Como é que foi? Olha, é mais uma história geek. Ok, venham elas. Hoje estamos numa tarde geek. Eu, desde os 14, 15 anos, que escrevia cartas ao diretor comercial da Portugália, Francisco Bordalo, e escrevia cartas fazendo sugestões, cartas obviamente escritas à máquina, não é? Sim, não havia outra coisa. Dando-lhe sugestões de frota, rotas, frequências, marketing, aparência do horário, que nós já vamos falar. O horário, neste caso aqui é o horário da TAP, mas havia um horário também da Portugália. E sugestões de catering também, de produto. Mas tu voavas muito? Voava. Pronto. Portanto, aliás, era com conhecimento de causa que o fazias. Sim, voava muito. Ok, para uma criança de 15 anos voava muito. Exatamente. Exato. Pronto. Eras um passageiro. Era um passageiro. Não eras propriamente só um curioso que andava a mandar. Exatamente. E depois não te esqueças, estava na Avenida do Brasil a olhar os aviões e a ver o que é que se passava. Exatamente. A minha torre de controle, como eu chamava. Certo. E portanto dava imensas sugestões ao Francisco Bordalo, às quais ele também respondia uma vez por ano por carta. Mas que bem. Foi para aí. E o que é que ele te respondia? Era aquelas respostas tipo muito obrigado e tal? Era um misto de boa educação, obviamente, de sentir que havia ali alguém que estava interessado na companhia e portanto ele era um profissional e fazia a sua parte de marketing. No fundo de responder, fica bem, mas também ele no fundo dava resposta àquilo que eram as minhas sugestões e dizia, pois temos isso planeado, tem esta restrição jurídica que se calhar não conhece, estávamos em então dava só trabalho de esmiuçar as tuas propostas. Absolutamente. E para aí a terceira carta, eu escrevia uma carta uma vez por ano, portanto desde os meus 14, creio que tinha 17 anos, 17, 18, ele telefona-me para a casa dos meus pais e diz-me, olha, temos aqui uma vaga no departamento. Primeiro fala com a minha mãe, já o bizarro, não é? Depois acho uma delícia. Disse-me, olha, temos aqui uma vaga para o departamento de marketing e gostaria que considerasse e que nos enviasse o seu currículo. E eu disse, mas eu tenho 17 anos e portanto ainda vou fazer o curso. E ele ficou assim, mas você só tem 17. Não acredito. Não acredito. E então disse, ele achava que tu eras muito mais velho. Muito mais velho. Obviamente. E então disse, olha, então quando acabar o curso, diga. Pronto, e mantivemos o contacto que assim. Engraçado. E quando eu acabei o curso, isso é uma história deliciosa. eu avisei-o. E então, assim entraste? E entrei para a Portugália. Ainda ele lá estava? Ainda ele lá estava. Muito bem. Foi muito bom ter portanto, trabalhado. Foi um caso de sucesso. Foi mesmo. Aquelas tuas sugestões concretizaram-se num emprego naquilo que tu querias. Exatamente. E confirmou também que esta sim era a área em que eu queria me expandir ainda por cima. O Francisco Bordalo teve uma ideia fantástica que foi, antes de eu ir para o departamento de marketing, fiz um estágio pago, remunerado, percorrendo, digo isto, pago, remunerado 2 vezes. Sim, porque estávamos em 99, não era normal. E a minha opção era um estágio como advogado. Que ninguém recebia nada. E então fez-me percorrer vários departamentos da empresa, muito ligados à parte operacional, e que me deram para tu perceberes como é que aquilo funciona. Exatamente.
uma das coisas que ele fez foi justamente de fazer um estágio com a pessoa que fazia os horários dos aviões. Oh meu Deus, que era o que tu querias. Exatamente, e que eu criticava muito. Tu deves ter sido um chato para essa pessoa que eu nem quero imaginar. Olha, ainda hoje falo com ela, é uma amiga e portanto fizeram as pazes. Fizemos as pazes. Ela pegou isto com muito humor, na verdade. Eu acho que isso faz parte também. Era uma mulher inteligente, é o que isso quer dizer. Ora, nem mais. É isso mesmo. E então foi muito enriquecedora esta experiência de poder ter percorrido tantos departamentos diferentes e de ter confirmado que isto não era só era mesmo paixão. Era mesmo paixão e que eu tinha mesmo que me desenvolver nessa área. Que engraçado. E tiveste lá quanto tempo na Portugal? Olha, não foi muito tempo, sabes porquê? Porque nessa altura a Swissair era para ter comprado a Portugália. Sim. E estava para comprar também a TAP. Nós estamos a falar de 99, 2000. Sim, senhora. E justamente por eu falar alemão, fiquei rapidamente responsável por várias negociações a alto nível com os suíços, porque aquilo tinha tudo comitês e grupos e delegados e umas coisas muito oficiais. Certo. E lá ia eu com 22 anos com uns fatos que me ficavam tipo a nadar, porque era muito magrinho, e via-me assim com pessoas que eram todas vice-presidentes, não sei do quê, todos muito mais velhos, very important people, todos muito importantes, e que me olhavam assim ao início das reuniões assim um bocadinho. Exato, tipo, esgalha. Quem é que é esta pessoa que está aqui, vem servir cafés ou vem fazer o quê? E a verdade é que eu já tinha muita bagagem aeronáutica e sabia muito bem o que é que eu estava a fazer. O que eu sentia, infelizmente, é uma coisa que se passa também um pouco aqui em Portugal, é que por vezes nós temos algumas responsabilidades para fora. Sim. Somos, enfim, colocados em determinadas reuniões ou em determinadas posições para o exterior, e para fora não tem que ser necessariamente para o estrangeiro, pode ser para um cliente, pode ser para um fornecedor, mas depois na parte da decisão não temos esse poder, não decides nada, não temos que voltar para casa e reportar claro. E eu sentia que em alguns pontos isso não acontecia. E então gerou alguma frustração, porque eu obviamente nestes querias comitês mais do que aquilo. Nem era tanto que queria mais do que aquilo, mas era nas alturas de votação de determinadas situações eu não podia exercer o meu direito da mesma forma que os outros vice-presidentes. Com certeza. E então sentia que havia ali algum, como é que eu ia dizer, algum obstáculo, não é? Que eu não controlava. E na verdade eu era já na altura muito vocal e muito expressivo sobre determinadas coisas que o grupo Swissair estava a fazer e com as quais eu não concordava. Portanto, fui muito vocal e expressivo em relação a isso, e na verdade até o fiz não tendo consultado com Lisboa se aquilo que eu tinha dito ou ia dizer era bom ou não. E que escrevi, ainda por cima foi um texto escrito, e recebi uma reprimenda por duas razões. Uma por ter no fundo expressado uma opinião da companhia não consultando, não abalizada. Exatamente. E por outro lado lembro perfeitamente o Francisco Bordal me dizer: se alguma vez imaginaste que terias uma carreira na Suíça, essa carreira acabou com este e-mail. Pronto. E na verdade aquilo assustou-me por dois motivos. Primeiro, eu estava em representação da Portugália e portanto para mim o que me interessava era a Portugália e não estava provavelmente a pensar numa carreira na Suíça. E por outro lado achei que aquilo que eu estava a dizer e a expressar era justamente aquilo que deveria ser feito. E que estava a expressá-lo em relação às pessoas que poderiam mudar alguma coisa. Claro. Bom, nisto, passado um mês, a Swissair desiste da compra quer da TAP, quer da Portugália, e nesse mesmo mês eu recebi uma oferta de trabalho por parte da pessoa que recebeu esse e-mail. Afinal, o que o Bordal disse não se concretizou. Não se concretizou. Pelo contrário. E foi, para mim foi também como é que eu ia dizer, uma chamada de atenção, que
existia ou existe uma cultura em Portugal em que de facto as pessoas estão muito condicionadas naquilo que podem dizer, devem dizer. Existe aquela perspectiva de mas eu se calhar quero ir para aquele lugar e portanto tenho que ter cuidado, apesar de estar nesta companhia e de ver, como eu te percebo, algumas coisas por relação a esta companhia e não à próxima que vai ser o meu empregador eventual. Exatamente. Eu apercebi-me disso e não gostei. Certo. Não foi da atitude, não estou a falar, não quero pessoalizar. Não pessoalizes. Mas identifiquei esta parte cultural com a qual não me identifiquei, quer na faculdade, eu também já senti isto na Faculdade de Direito de Lisboa. Claro, sentiste, eu também. Começa logo por aí, não é? Não, começa no liceu. Começa no liceu. Começa logo. Pois, só que no liceu, quando estive na escola inglesa, isso não era. Pronto, se calhar. E no colégio moderno também, eu acho que para. Muito bem, colégio sorte a tua. Português, ela era. Enfim, tinha outra linha também. Na Alemanha, de todo. E na Faculdade de Direito eu senti isso um pouco, esse aperto, não é? Sim, até quase mimifica, não é? Em termos de linguagem corporal. E em França já não o senti, apesar dos franceses serem bastante. Se calhar porque estava em Estrasburgo, que é uma mentalidade. Mas Estrasburgo é um caso à parte. É um caso à parte. Dizem. Exatamente. Pois, é a ideia que eu tenho. E aqui sim foi esse toque de digamos quase de ok, é assim que as coisas são feitas aqui e portanto eu vou-me embora. Muito bem. E fui-me embora sem perspectiva nenhuma de voltar. E então abriu-se todo um novo mundo na Suíça. Abriu-se e desabou também, não é? Pronto, eu comecei, mas tu tem um princípio, um meio e um fim. Não, desabou no sentido em que eu comecei a trabalhar na Swissair e um ano depois a Swissair faliu. Pronto. Fechou. Não é? Pronto, acontece. Não é? E lembro perfeitamente esta ideia da perfeição suíça ter ruído também naquele momento para os próprios suíços. Sim, deve ter sido um duro golpe. Muito duro. Porque a Swissair estava ao nível, olha, do Credit Suisse. Sim. Não é? Portanto, eles agora, eu já percebo que têm uma outra relação com estas marcas, inclusivamente. Porque já também ultrapassaram o trauma da Swissair. É natural. Mas é que para mim, que estava a começar o mundo de trabalho, enfim, e achava que estava com uma marca daquelas, não é? Ter também ficado sem chão. Sem chão. Exato, tiraram o tapete, desapareceu. E portanto eu percebo, não deve ser fácil perceber nessa idade, não é? Sim, e perceber em que os sonhos estão a começar, a vida lá fora está a começar ao fim de um ano. Tipo, exatamente. Esta coisa vai ruir toda. Eu tinha um visto condicionado à Swissair. Pois, claro. O meu visto de trabalho na altura era porque trabalhava para a Swissair. Portanto, a Swissair. E agora vou fazer o quê? Fazer o quê? E é quando passas para a banca? Não, isto estou a falar logo ao início. Okay, eu nem tinha talvez 11 meses de Suíça e isto aconteceu. Mas a verdade é que nós, por trás de cada, enfim, de cada obstáculo e de cada problema, nós também temos uma oportunidade e é isto que eu aprendi também na Suíça. O povo é muito sabedor e conhece o ditado: quando se fecha uma porta, abre-se sempre uma janela. É verdade. E isto é verdade. Não podemos olhar só para a porta fechada, temos que ver se não há aí uma janelinha qualquer. É isso. E é isso que acontece. E por isso talvez eu tenha hoje em dia algumas posições relativamente até à própria doação que se fez de dinheiro à TAP, que vem muito desse tempo. Eu chamo-lhe doação porque foi doação. Nós hoje já sabemos que aquilo não foi injeção, foi doação. Nós doámos. Uma doação um pouco... como é foi em 3 tempos, como é, não é? Não, e um pouco sem perguntar nada. Não. Pois. Até te mentiram. Disseram que não era uma doação. Só depois é que temos disseram. Que ir ao assunto TAP, obviamente, não é? Não podemos estar aqui distraídos. Aqui na conversa. Que eu estou aqui a fazer os paralelos. Exatamente, porque o assunto TAP é quente e é premente. Porque nos vai aos bolsos de todos. Já foi, não é? E continua a ir, e não sabemos quando é que vai parar, não é? E depois temos não só o assunto TAP, mas o assunto aeroporto que também é o outro. Que também vai ao bolso. Vai com certeza. E de que maneira, não é? Estamos a falar de valores. São 3 TAPs no mínimo. Eu até acho que estás a ser muito simpático. Estou simpático, não é?
Porque ainda falta as propinas, como se diz lá. A propina, como fala brasileiro, né? Não, estava a pensar no Uruguai que se fala assim. Mas no Brasil é igual. No Brasil também é propina. É igualzinho, é propina. Por isso eu percebo-te. Mas diz-me uma coisa. Continuaste no mundo da aviação, naquilo sempre. Que surgiu a seguir à Swissair. E depois entraste na área da gestão, propriamente dita. Na gestão até do lado do aeroporto também. Exatamente, também. Quando a solução que se encontrou para a Swissair, na altura, no fundo para a substituição da Swissair, levou a aproveitar a estrutura da Crossair, que era uma companhia regional, certo. E no fundo ser essa a companhia regional que tomou conta da Swissair. A única coisa é que a companhia regional estava baseada em Basileia, claro, e que a companhia Swissair estava baseada em Zurique. E que no fundo é aquela situação em que o peixe pequenino engola a baleia, mas na verdade quem ganha é a baleia, como é óbvio, não é? Então a Crossair deixou de estar baseada em Basileia e passou tudo para Zurique. Ora, o aeroporto de Basileia tinha acabado de ser construído, digamos, a parte toda do terminal. O aeroporto em si já existia, mas todo um terminal novo tinha sido construído à imagem da Crossair, que era uma companhia de voos regionais, que fazia também um hub ali em Basileia, ou seja, transferir pessoas do norte para o sul em aeroportos secundários, em que são aviões regionais, estávamos a falar de 50 a 100 passageiros por avião. Portanto, tem outras necessidades e todo o aeroporto, todo o terminal foi construído por relação a essa companhia, porque se acreditava que o futuro do aeroporto de Basileia passava muito pela aviação regional. Claro. Ora, tiveram que se reinventar. Claro. E nessa altura a reinvenção passou pelas low cost. Certo. Que não queriam nada disso. Pois. Então houve um trabalho brutal para já para separar. Convencer os acionistas que aquele terminal não servia para absolutamente nada e que tínhamos que construir um terminal low cost ao lado daquele terminal novo. Portanto, não houve endividamento do aeroporto para construir digamos um terminal semelhante àquele que é o terminal 2 aqui de Lisboa. Sim. Que é o pré-fabricado. Que é o pré-fabricado e que permite, no fundo, que os passageiros entram e saiam rapidamente do avião sem recurso a escadas e caminhonetas e mangas, portanto, tudo aquilo que existe num aeroporto mais tradicional. E convenceu os acionistas que, tínhamos que fazer aquilo porque aquele terminal que tinha acabado de ser construído e que ainda estávamos a pagar, não é? Não servia para nada. Certo. Bom, isto foi difícil. Foi difícil também negociar com as companhias low cost. Mas deve ter sido uma experiência enriquecedora. Claro, fantástica. Isso deve ter dado umas skills incríveis. Sim, e mais uma vez o curioso é que eu resumia muito. O aeroporto de Basileia é um aeroporto muito típico ou atípico, porque é um aeroporto binacional em território francês, certo, cuja construção foi financiada. Portanto, a França deu o território, a Suíça construiu, o Conselho de Administração público é composto por franceses e suíços, com um lado político muito intenso, mas serve também à Alemanha. E eu resumi um bocadinho aquele triângulo daquele aeroporto, porque eu tinha vivido em Estrasburgo, que é a Alsácia, portanto a região francesa está ali. Sim, não. Tinha vivido em Stuttgart, que é em Baden-Württemberg, que é a região alemã. Ficaste especialista em zonas limítrofes. Exato, e tinha a experiência de Zurique, portanto de ser suíço, no fundo também. Claro. E isto era assim um enquadramento bom, porque para fazer isto, ou seja, convencer as companhias low cost a abrir lá uma base, eu tinha que ter o apoio de todos estes países e todas estas regiões. Claro. Porque só nesta união é que é a força. Diplomático. E olha, o outro curso que eu tinha tido em mente para fazer era Relações Internacionais por causa da diplomacia. Exatamente. Mas eu percebi
com o tempo que nós somos diplomatas a toda a hora. Quando somos, porque há pessoas que não são capazes de ser, nem que chovam canivetes. É verdade. Mas quando se tem alguma inteligência emocional e se percebe, tem que ser diplomata, isso concordo contigo. E nós todos temos que fazer cedências e negociações a toda a hora, todos os dias, até no trânsito. Exatamente. Portanto, é uma coisa normal. Até te digo, quase que prefiro mais esta diplomacia meio privada do que a diplomacia de Estado. Sim. Em que tens ali agendas... Esta deve ser muito mais aliciante. Sim, não dá tanto nas vistas, mas deve ser mais gozo. É isso mesmo. Olha, diz-me uma coisa, não vamos continuar a esmiuçar, embora o teu percurso de vida seja apaixonante. Vamos guardar para um outro episódio, se tu estiveres de acordo. Com certeza. Porque senão não vamos falar do que interessa. Pois não. E então, primeiro ponto. O que é que tu achas, neste momento, ao que sabemos hoje, de todo este negócio da TAP, privatiza, desprivatiza, reprivatiza, mete 3,2 mil milhões de euros, confusões de comissões de inquérito, despedimentos, enfim, atrapalhada monumental. E não estou a falar do ponto de vista político só, mas do ponto de vista do que é que isto acarreta para a própria companhia, para a imagem e para o seu valor. O que é que, na tua opinião, sendo tu um opinador abalizado, na minha perspectiva, Obrigado. O que é que tu achas disto? Olha, é curioso também a forma como perguntas isso, porque aquilo que eu estou a sentir neste momento é que é muito difícil falar na TAP sem falar de política. Por isso mesmo é que eu te digo. Exatamente. Podes falar de política se quiseres, aqui é uma conversa solta. E até nem é tanto a parte partidária, é mesmo a parte política. Exatamente. Há sem dúvida uma parte puramente aeronáutica que podemos falar. Aquilo que esta comissão para mim revelou foi problemas graves institucionais ao nível do Estado que vão muito para lá da TAP. Estás a falar de... Deixa-me só para enquadrar, para ver se consigo enquadrar o teu raciocínio que aí vem, que não sei qual é, mas que posso imaginar qual seja. Estás a falar que existe muito pouca separação entre os vários poderes, a regulação, o executivo, o político, enfim, que há aqui no fundo, uma mistura não muito saudável de tudo isto. É isso que me estás a tentar dizer. É isso mesmo, porque repara, houve problemas e, digamos, ilegalidades feitas ao nível da administração. Sim. Isto é um ponto. Mas depois, todos os mecanismos de controlo, seja o acionista, certo, seja a tutela, seja o regulador, seja o partido político, seja a Assembleia da República. Certo. E já estamos numa data de camadas. Não é? Já vamos aqui numa série de graus, não é? De pessoas e instituições que existem para levantar a mão e dizer: espera lá, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? E o que foi preciso foi uma coitada. Eu vou chamar a Alexandra Reis de uma coitada. Os 500 mil. Dos 500 mil. Para nós irmos buscar toda esta história. Ou levantar, que não sabemos até que ponto está levantada. Ainda por cima, não é? Não sabemos, mas já se levantou muita poeira. Já. É? Estava tudo muito debaixo do tapete. Aquele tapete, sabemos lá o que é que lá está debaixo, não é? Esqueletos, não é? E quando me dizem, mas por exemplo Pedro Nuno Santos assumiu as responsabilidades e demitiu-se. Não, demitiu-se, isso não é assumir responsabilidades, é fugir. Ele não se demitiu, ele fugiu. Porque ao dia de hoje nós já percebemos o que é que vinha, e que ele sabia, com certeza, o que é que vinha para lá. E portanto, para mim, é sobretudo este o tema do dossiê da TAP. É que se isto funciona assim, ao nível da TAP, imagina nas outras empresas. Imagina nas outras empresas. Passará por aí que imagina nós não sabemos. Como é que se decide uma política pública de saúde, de educação, de justiça, de ambiente. Seja o que for.
seja do que for. Como é que se fazem? Enfim, nós sabemos que existe um pavilhão multiusos transfronteiriço em Caminha, mas devem existir milhares de coisas iguais. Graças a Deus, com muita graça, através até do Ricardo Araújo Pereira, que fez um sketch fantástico com isso, porque realmente é hilariante. Se não fosse triste. O ponto comum destas duas histórias, nós só soubemos disto porque Alexandra Reis foi para o governo e porque Miguel Alves de Caminha foi para o governo. Exato. Este é o ponto comum. Ou seja, nós estamos com um escrutínio de tudo o que não é governo zerado. Completamente. Ninguém sabe o que se passa. Ninguém sabe o que... E as instituições que deveriam, em seu momento, enfim, estar ali para fiscalizar, supervisionar, não estão. Não funcionam. Não funcionam. Ou porque estão de olho no próximo trabalho, era aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Ou porque não está no tentáculo. Exatamente. Não é? E na aviação eu já venho alertar isto há bastante tempo, em conferências e em artigos. Nós temos o regulador com vogais que foram ex-secretários de Estado do Ministério das Infraestruturas. E quem é que escolhe esses reguladores? Quem é que enfim, a nomeação é feita por uma comissão parlamentar simplesmente pouco profissional. Não é uma entrevista de emprego, é uma confirmação do nome que é sugerido pelo ministro. Portanto, são os ministros que escolhem os reguladores deles próprios. É isso que me estás a dizer. Digamos, organicamente não é isso que acontece, na prática é isso. Na prática é isto que acontece. Exatamente. Portanto, há uma perversão da separação de poderes total e absoluta. Total e absoluta. Por isso é que depois vês reguladores muito pouco ativos e verdadeiramente. Claro. Aliás, nos reguladores tens duas situações. Ou são nomeações politiquíssimas, ou são CEOs ou ex-presidentes de conselhos de administração das reguladas. Claro. O caso da ANAC, por exemplo, durante muito tempo, e aliás isto foi reconhecido pelo Tribunal de Contas num relatório em 2020, que justamente dizia, atenção, a ANAC não consegue garantir uma objetividade por relação à sua entidade, à entidade que mais regula, porque se confunde com a ANA. Pois claro. Então, isto é inacreditável. Exatamente. Então, e creio que com a Anacom passava-se a mesma coisa. Sim. Daquilo que eu ouço. Portanto, nós temos que ter aqui esta tranquilidade que nós deveríamos ter, pensar, sim, não, mas já houver algum problema, temos ali aquela instituição. Qualquer coisa que funciona. Exatamente. E depois o que é que acontece? Para além de tudo, temos uma justiça lenta, pouco eficaz, cara e que não resolve os problemas. É verdade. E portanto aquela coisa de dizer, não, mas se houver no último caso, se quiseres, vais para o tribunal e está tudo resolvido, não é? Isso não acontece. Certo. É mau demais, não é? É muito mau. E dizem, num Estado de Direito. Quer dizer, supostamente, não é? Supostamente nós estamos num Estado de Direito. Mas isto não é só dizer, não é? Nós temos que o praticar. Pois não. E esta prática eu estou bastante. E temos que lutar por ele. Temos. Todos os dias. E nisso, mais uma vez, aqui repito algo que tenho dito estes últimos tempos, que é o que nos sobra mesmo é a liberdade de imprensa e uma empresa de investigação que não deixa estes casos enfim, morrerem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eles também depois são seletivos nos casos que são que, não é? Muito seletivos. Não é? Eu diria até que às vezes seletivos demais. Mas olha, temos que agarrar alguma coisa. Exatamente. Não é? O que é que tu achas que vai acontecer? Não estou a perguntar o que é que tu farias para já. Estou-te a perguntar o que é que tu achas que isto tudo vai dar. Sabemos que isto é o engulho grande do governo Costa. É a TAP. E ele próprio, sabemos hoje, que tinha consciência disso. Mas no estado em que as coisas estão, com o que há de deslindar de casos e casinhos e de não funcionamento de instituições ou de mau funcionamento de instituições e decisões tomadas por WhatsApps e outras coisas que tais, como é que tu achas, o que é que tu achas que isto vai dar?
Olha, eu tenho a impressão que isto é matéria para fazer o governo cair. E fazer o governo cair por dentro. O que eu tenho reparado é que os próprios deputados do PS, da Comissão Parlamentar, sim, têm uma atitude diferente porque sabem a responsabilidade que têm. Certo. Aliás, Manuel Beja, quando disse Sim. vocês estão aí para proteger o governo, houve imediatamente uma reação de um deputado do PS que falou por muitos, que disse: nós não estamos aqui para isto. Claro. Nós temos um compromisso com o povo que nos elegeu e esta comissão em particular exige determinadas características e determinadas competências da nossa parte que são apartidárias. Com certeza. Portanto, isto parece-me que há já aqui uma divergência bastante grande daquilo que é o PS parlamentar, daquilo que é o PS dentro da comissão, daquilo que é o PS largo do rato, que acha que há ainda contas a ajustar, e daquilo que o PS governo gostaria, que era virar a página. Exato. Eles estão doidinhos para virar a página, porque eles sabem... Varrer para debaixo do tapete outra vez e... Exatamente, porque eles sabem que a matéria que temos aqui e noutras circunstâncias já teria caído o governo, por várias situações. Sim, isso concordo contigo. Agora, portanto, eu acho que este é o... Mas vamos supor que não cai o governo. Bom, não então cai o governo não cai, mas quer dizer, é dificílimo para este governo neste momento ter gente que acredite em trabalhar para ele, que não seja do mesmo tipo. Exatamente. Não é? Portanto, nós vamos estar sempre sujeitos a novos secretários de Estado ou ministros do mesmo naipe. Não vai haver aqui uma grande possibilidade, até ao próximo escândalo, não é? Até ao próximo escândalo. E eu só me pergunto quantos escândalos é que nós vamos aguentar, mas eu acho que o Airgate, como eu lhe chamei, eu acho que este é o principal. E repara que o Watergate levou 2 anos, o Nixon só caiu 2 anos depois, não é? Ele resistiu ali. Resistiu porque o processo judicial também foi dessa envergadura, não é? Sim. E mesmo assim, se fosse em Portugal, lá está. Demorava 20 anos. Repara, a própria comissão parlamentar é o reconhecimento da falência do sistema judicial. Nós se quiséssemos resolver isto em tribunal, não resolvíamos tão cedo. Não. Mas entretanto vamos ter processo em tribunal. Claro que vamos. E daqui a 20 anos vamos saber o resultado, não é? Porque várias pessoas vão... E acho muito bem. Mas exatamente. Aliás, vão perceber essas pessoas o que é que custa ao Estado doar 3,2 mil milhões a uma companhia aérea em vez de aplicar esse dinheiro, por exemplo, numa justiça mais célere. Tanta coisa que faz falta, por exemplo, na saúde, na educação. Exatamente. Enfim, isso já é política pura e dura. Mas esta parte é o que tu achas que vai acontecer? Isto é, o governo deveria cair. Sim. Em razão do escândalo TAP. Sim, em razão do escândalo que nós soubemos através da TAP. Através da TAP. Não é? Que foi muito para além da companhia aérea. E que eu acho que ainda não sequer se levantou o véuzinho todo. Ainda só se levantou uma pontinha do véu. Isto é a minha opinião. Sim. Mas quem sou eu? É só o meu feeling, o meu instintozinho. Mas agora imagina, por hipótese, que eras nomeado Ministro dos Transportes. O que é que tu, diante deste contexto, farias? 2 coisas. Uma é alterar a resolução do Conselho de Ministros sobre o novo aeroporto de Lisboa. Certo. Eu estava a perguntar da TAP. Mas já percebi que queres ligar tudo e sei que está tudo ligado. Está tudo ligado. Ok. Na verdade, já queria falar do aeroporto a seguir. Se fosses ministro, o que é que fazias em relação ao aeroporto? Então se quiser eu vou dou assim Não. Vamos andar à volta, já okay. Que todos percebemos que são os 2 assuntos interligados. São os 2 interligados. Como é óbvio. Sabes porque é que eu até os interligo de uma forma diferente? Eu acho que a TAP não deveria estar no Ministério das Infraestruturas.
infraestruturas. Eu acho que a TAP é um agente, a TAP é um agente económico, não é uma infraestrutura, e como tal está no Ministério errado. Portanto, deveríamos ter porque para já... não temos Ministério dos Transportes, não é? Não temos. Portanto, temos durante muitos anos houve Transportes e Comunicações. Exatamente, não existindo, existe o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, por isso é que a Habitação chegou ao ponto em que está, porque o Ministro corrigia comunicados de imprensa da TAP, com certeza que ao fazer isto não podia se ocupar da habitação, por exemplo, não é? Portanto, a primeira coisa que eu faria era esta divisão importante, que é TAP, agente económico, Ministério da Economia. Aliás, toda a gente fala na TAP associada à economia, ao turismo, certo, é para lá que vai. Em relação às infraestruturas, até para a tal divisão de poderes, para depois nós não tratarmos a TAP de uma maneira especial, porque o Ministro da Economia sabe que tem vários agentes económicos. Não pode... Claro que ele vai sempre andar aqui, enfim, trata a TAP de uma maneira diferente, com certeza, tem um outro peso na economia, não por ser TAP, mas por ter um outro peso na economia, claro. Mas sabe como é que se tem que comportar perante os outros. Claro. O Pedro Nuno Santos não sabia. Claramente não sabia, não é? Portanto, tivemos um ministro a mandar farpas à maior companhia aérea da Europa. Gostes ou não, a Ryanair é isso. Sem dúvida. Bom, sem dúvida. Então, enquanto Ministro das Infraestruturas, aquilo que eu faria de imediato é alterar a resolução do Conselho de Ministros sobre o novo aeroporto de Lisboa, dando em que sentido? Poder à Comissão Técnica Independente, que tem de facto técnicos bons e independentes, para atualizar o projeto dos anos 60 do aeroporto de Lisboa à luz de hoje e à luz da política para todo o país. Certo. O que é que eu quero dizer com isto? Nos anos 60... Queres ressuscitar aquele primeiro estudo que foi feito? Não quero. Ok. Então explica-me. Ou seja, o que eu quero é atualizá-lo no sentido em que nós hoje temos uma agenda climática, temos meios de transporte que não existiam nos anos 60. Certo. Temos um futuro, uma ideia de futuro do transporte aéreo muito diferente daquela que tínhamos nos anos 60, também pelo desenvolvimento tecnológico, pelas obrigações legais e ambientais, e temos um movimento aéreo totalmente diferente do que era antigamente. Sem dúvida. Ou seja, nós temos que pensar que o que aconteceu, na verdade, na Europa com a desregulamentação do setor aéreo foi isto que eu vou tentar ilustrar. Nos anos 80, tu podias voar de 4 aeroportos portugueses para 3 aeroportos em Espanha e para 4 em França. Certo. Ok? Isto nos anos 80. Hoje, tu podes voar de 23 aeroportos em França para 4 aeroportos portugueses e de 18 aeroportos em Espanha para 4 aeroportos portugueses. Certo. Não mudou nada do lado português. Ok. Certo. E teoricamente também podias dizer em Espanha, não, mas vão todos a Madrid, ou vão todos, no caso de França, vão todos a Paris, e é lá o hub e é lá que vão apanhar o voo para Portugal. Estes países não, sendo maiores obviamente que Portugal, e portanto têm outra dimensão, eles não optaram por isso, e não foi uma questão até de opção, foi o próprio mercado desenvolveu-se nesse sentido. Ramificou-se. Claro. E se tu hoje quisesses colocar toda a gente em Paris ou toda a gente em Madrid, não havia espaço. Não ias conseguir, porque há muitas pessoas que também não se iriam dar ao trabalho de ter uma viagem, em vez de ser 2 horas, passar a ser de 6 ou 8 com uma escala. Claro. E por outro lado, aquela infraestrutura, ela tem que servir para outras coisas. Já serviu nos anos 80 para esses 23 aeroportos, de facto, e não existem, por exemplo, se fores para Nova Iorque, de França, já só tens 4 aeroportos, não tens 23. Exatamente. Portanto, há aqui ainda certas rotas que não dá. Claro, não é? Claro, como é óbvio. Este fator de multiplicação, ele não ocorreu aqui em Portugal. Pois o que nós estamos a fazer, mais uma vez, é centralizar, é aplicar esta macrocefalia que nós temos, esta tentativa constante de colocar tudo num único ponto, que é muito conveniente para as companhias aéreas. As companhias aéreas, tu disseres, olha, Portugal passa a ter só um aeroporto
as companhias aéreas vão delirar, porque isto facilita, é a economia de escala. Claro. Agora, o que nós temos que pensar é como é que nós queremos desenvolver o país? Porque é que os aeroportos que nós temos todos estão no litoral? O que é que isso diz sobre o interior? Temos Beja, porque eu sei que tu gostas muito de Beja. Eu gosto muito de Beja, como gosto, exatamente, mas Beja para Beja. Sabes que eu me irrita solenemente quando as pessoas falam de Beja por relação a Lisboa. Mas está muito longe de Lisboa. Mas ouve, não é para Lisboa. O aeroporto de Beja é para o Alentejo, que entanto se desenvolveu como destino turístico. Tipo, só para a pessoa também. E o Algarve, não é? Para lá aquela parte. Talvez fazendo um exercício ao contrário. Se o Algarve não tivesse aeroporto e eu dissesse às pessoas do Algarve que tinham que vir a Lisboa para chegar ao Algarve, já não tinham o desenvolvimento turístico que tem no Algarve. Claro. Esse é o ponto número 1. E se tivesse aqueles 9 milhões de passageiros que aterram todos os anos no aeroporto de Faro, eles não cabiam no aeroporto de Lisboa. Pois não. Mas não é para caber, é para essas pessoas não têm que caber em Lisboa. É para ir para Faro. É para ir para Faro. Exatamente. Então eu tenho que, hoje em dia, claro que se nós falarmos nos anos 80, o aeroporto de Faro não tinha 9 milhões. E nos anos 60, ainda menos. Alguém pensava, quando escreveu aquele livro, que o aeroporto de Faro ia chegar aos 9 milhões. Não, porque pensavam que isto era tudo... A própria noção do país que se tinha não é atualizada e atual. A legislação europeia vai... provavelmente aplicar uma restrição, uma interdição de voos abaixo de 1000 km, aplicado ao que nós temos hoje. Isto significaria cerca de 10% do número de passageiros do aeroporto de Lisboa e cerca de 60 pares de slots por dia, que é muito, que seriam que não poderiam ser executados. Claro. Por outro lado, eu já te ouvi falar bastante sobre o aeroporto de Beja, já fui a debates até que tu promoveste com muito gosto, e sei que tu tens uma visão um pouco disruptiva, ao contrário do que toda a gente imagina, acerca da necessidade de um novo aeroporto em Lisboa. Tu, ao que sei, pensas que a Portela continua a ser viável, através e agora vais explicar porquê, e que não há necessidade de gastar um balúrdio a fazer um novo aeroporto. Diz-me porquê, e de modo a que toda a gente perceba. Olha, com um exemplo muito prático, Ferreira do Amaral, no início dos anos 90, disse que o aeroporto de Lisboa, aquele que existia nos anos 90, quando ele disse isso, chegaria ao princípio de 2000 com 16 milhões de passageiros e estaria esgotado. Eu lembro-me disso. Pronto. Chegámos a 2019 com 32 milhões de passageiros, o dobro, por acaso, não é? E não está esgotado. E não estava esgotado. Ou seja, se nós tivéssemos esgotado a Ferreira do Amaral naquela altura e tivéssemos feito o aeroporto e tínhamos sido enganados. Há uma coisa que Ferreira do Amaral tinha razão. Aquele aeroporto do qual ele estava a falar em 1991, de facto, ele estava limitado. Acontece que um aeroporto é quase como um organismo vivo. Ele pode ser flexibilizado, construído, sistematizado de forma diferente para ir se adaptando aos novos aviões, às novas exigências, ao próprio tráfego aéreo. Exatamente. Esta parte falta aqui também. Nós estamos com um aeroporto que desde 2017, 17, não levou obras de nenhuma espécie que possam promover a melhor gestão do tráfego aéreo. Sem essas obras, que eu, enquanto Ana Vancy, também não faria, pois que eu tenho uma arma sempre à cabeça a dizer-me, se calhar vamos mudar de sítio. Eu diria, mas eu não vou investir nada aqui. Se vão fazer outro. Se vão fazer outro, então eu espero. E é este compasso de espera que tem provocado este sentimento mais agravado do que em 1990. Agora diz-me uma coisa, eu segundo percebi, tu pensas que é possível fazer uma outra pista ali no aeroporto? Olha, com terrenos contíguos, nomeadamente a parte militar e uma parte da Câmara Municipal de Lisboa. Sim. Fazendo mais uma pista seria um alívio bastante grande em termos de tráfego, não?
essa parte da pista, digamos... Depois tens o problema do taxiway, que eu já ouvi falar. É esse o problema. Ou seja, aquilo que eu promovo é o prolongamento da taxiway. Esse sim é possível, e com isso tu ganhas alguns movimentos a mais em termos horários. É também, no fundo, acabar de vez com o espaço de Figo Maduro. Exato. E dos aviões privados. Retirá-los para Sintra ou outra coisa qualquer. No caso dos jatos dos privados, distribuí-los entre Tires e Alverca. Okay. Alverca, sobretudo para os jatos privados de longo curso, que não conseguem descolar de Tires. E a ocupação desse espaço, não só horário, porque esses jatos também ocupam faixas horárias, e também o espaço que lhes é dedicado através, por exemplo, da construção de um terminal separado nessa zona. Ou seja, toda aquela zona onde está Figo Maduro, que até tem uma entrada própria, não é? Do lado de lá, e portanto, a parte de Figo Maduro, que hoje só serve os políticos, praticamente, essa parte, a Força Aérea. E a Força Aérea, mas muito limitadamente, essa sim iria para uma base militar. Ok. Nós estamos sempre a falar na ocupação, na conversão de bases militares para efeitos civis. E não pensamos, mas espera lá, temos ali uma base militar dentro do aeroporto civil. Essa é que devia saltar já fora para uma das bases militares que supostamente querem converter. E imagino que não seja confortável para o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ou para António Costa ter que ir para Tires mas temos pena. Exatamente. Não é? São sacrifícios que tem que fazer pelo bem do país e do dinheiro do país e de todos nós. E repara, mas uma coisa, eles também podem estar seguros quando viajam comercialmente, como foi o caso do Presidente da República que viajou na TAP para Moçambique. Sim. Nesse caso podem viajar do aeroporto de Lisboa. Claro. Não há qualquer problema. Claro. Olha, Pedro, eu tenho imensa pena porque a conversa ainda daria mais pano para mangas. Pois daria. Mas a minha proposta, se tu estiveres de acordo, é vamos deixar ver o que é que isto se vai acontecer entretanto. Sim. E daqui a uns meses retomamos a conversa já com outro ponto de situação. Olha, e acho que vai ser ótimo. Gosto muito dessa ideia. Achas bem? Já queres marcar já na agenda? Vamos. Está bem, olha, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço imenso. Gostei Foi um gosto muito. ter-te aqui. A conversa estava ótima, mas o assunto é muito complexo e precisava ainda de mais tempo para ser bem esmiuçado, que ele merece ser esmiuçado como deve ser. E obrigado pelo desafio de me colocares na pele de um ministro das infraestruturas. Mas não estava à espera. Esse desafio. Não estava à espera. Eu acho que é esse desafio que tens que pensar, porque realmente escasseiam pessoas que percebam do que estão a fazer. Obrigado. E, portanto, eu, se fosse comigo, nomeava-te ministro. Obrigado, meu lindo. Mas como não sou eu. Mas pronto, de qualquer modo, foi um prazer. Obrigado. É um gosto ter-te aqui. E devo sempre falar de um tema que nos preocupa a todos e que acaba por ser um tema nacional da ordem do dia. E despedir-me de vocês. Não se esqueçam, sigam-nos nas redes, vão ao nosso YouTube, lá da @Portugal. Estamos em todas as redes sociais. Sigam-nos também no nosso site, associação-lade.org, e no YouTube. Não se esqueçam de ativar o sininho, as notificações, etc, e partilhem com os vossos amigos. E até breve. Adeus. Boa tarde.